A gente gosta sempre de ter alguns plantões de dúvidas para abrir realmente assuntos variados dentro de uma especialidade, dentro de um problema que muita gente pode ter dúvidas. Hoje a gente separou as principais dúvidas de um consultório, de um vascular ou de uma vascular. Hoje, no caso, cirurgião vascular, a doutora Andréa Klepax. Acertei? Bem-vinda! Boa tarde, tudo bem? Pelo convite. Ó, estamos combinando super. Esse programa, vocês não têm noção, é energia, você vê? Olha lá as cores na tela. Agora, para a gente começar a responder, aqui estão as principais. A doutora enumerou aí o que ela mais escuta quando recebe paciente no consultório. Mas claro que você pode mandar sua pergunta de qualquer assunto dentro dessa especialidade, @VocêBonitaTV. Vamos começar pela primeira, então? Vamos lá. O que você mais ouve no consultório? Na tela. Tcharam. Entrou. Quando e como podemos evitar as varizes? Será que dá para evitar varizes? Assim como muita coisa em medicina, a prevenção das varizes passa pelos hábitos de vida, né? Então, tem algumas medidas que a gente consegue fazer para evitar o problema, outras a gente não consegue modificar, por exemplo, fatores genéticos. Então, se a pessoa tem uma tendência familiar a varizes, a gente não tem como mexer nesse fator. Tá. Mas outras coisas que causam varizes podem sim ser evitadas para a gente evitar esse problema. Uma delas é aumento de peso. Então, evitar a obesidade é importante, porque o sobrepeso em cima das pernas é uma das causas de varizes. Outra coisa muito importante é a prática regular de exercícios físicos. A gente sabe que o sedentarismo piora o problema, então quem tem uma tendência genética e já não faz exercício já vai ter uma piora muito importante do quadro. Tá. Algumas medidas pequenas no dia a dia, então, por exemplo, quem trabalha em escritório, muito tempo sentado, ter o hábito de a cada 40 minutos, 50 minutos, levantar, dar uma pequena caminhada para não ficar com a panturrilha em repouso, que isso acaba prejudicando o bombeamento do sangue. Panturrilha em repouso. E o salto? Veja bem, trabalhar aí com um salto. No meu caso, são 2 horas ao vivo e certamente quando eu saio do programa eu tiro, porque é um belo salto. Eu estava até falando para as meninas, a Nick para mim, como é que você aguenta? Tô acostumada, mas pode comprometer. Sim e não. O que acontece? Esse movimento que a gente tem de contração e relaxamento da panturrilha, que a gente tem quando a gente caminha, por exemplo, é importantíssimo para o bombeamento do sangue. Então, a gente fala que a panturrilha é o coração da perna. Esse bombeamento ajuda a circular o sangue. Quando você tem um salto muito alto, você acaba perdendo porque você fica com a tua panturrilha só em contração. Tá. Você não tem a parte de relaxamento. Então, o bombeamento acaba ficando um pouco comprometido. Mas não é proibido usar salto. Você pode usar salto. Agora, o que a gente recomenda é usar por períodos mais curtos de tempo ou utilizar saltos um pouco menores que permitam essa movimentação do tornozelo, que permitam o bombeamento da panturrilha. Tá? Agora, realmente, saltos demasiadamente altos, que fica aquela contração, e por longos períodos, então tem mulheres que colocam o salto às 8 da manhã e vão tirar às 8 da noite, isso acaba piorando um pouco os sintomas de cansaço, inchaço na perna e tudo mais. E até o aparecimento das varizes. Exatamente, ainda mais se ela tiver uma tendência genética a isso. Para a gente até ter uma noção se temos ou não tendência genética, a gente tem que observar família. Então, mãe, pai e tal, dá uma olhada se depois de certa idade eles já apresentam aí. Sim, mãe, pai, até avós, às vezes tem algumas pacientes que falam, mas a minha mãe não tem, mas a minha avó é cheia de varizes e acaba herdando isso aí. Próxima perguntinha, daqui a pouquinho perguntinha do público, @VocêBonitaTV. Vamos lá. Para que operar varizes se elas vão voltar? Ai, meu Deus, e aí é um dilema. Elas voltam mesmo? Então, as varizes são um problema crônico. A gente não tem nenhum tratamento, nenhuma medicação, nenhuma cirurgia que a gente vai falar, você vai fazer isso e nunca mais vai ter varizes. Elas realmente são um problema crônico. Porém, quando você faz uma cirurgia, você retira as veias que estão comprometidas. E deixa lá as veias que estão com funcionamento normal.
Se com o passar do tempo você não tiver essas medidas de prevenção, de não engordar, de fazer exercício físico, de ter esses cuidados, elas podem voltar mais rapidamente. Mas a gente não tem uma linha do tempo para isso. Existem pacientes que operam e realmente, após alguns anos, têm recidiva. Outros têm muito, dali 20, 30 anos. Então, a gente não tem uma linha do tempo exata para falar, olha, você daqui a tanto X tempo vai voltar a ter varizes. Mas ter que operar ou ter a indicação para cirurgia não é só da parte estética, a gente está falando de um comprometimento da saúde. Sim, exatamente. O problema de varizes tem, claro, o comprometimento estético, mas tem a parte funcional, né? Então, às vezes, tem pacientes que têm graus avançados de varizes que podem até evoluir com úlceras varicosas. E a cirurgia para eles é muito recomendada. Então, assim, a cirurgia é sim recomendada, apesar de ter algumas pessoas que tenham recidiva, mas a gente tem que tratar o problema sim. Tá aí, não dá para fugir da cirurgia só porque você vai ficar pensando, vai voltar tudo de novo. Naquele momento tem que obstruir, tem que facilitar aí o comando dessas veias. Vamos para a próxima perguntinha, daqui a pouquinho perguntinha do público, olha lá. Como tratar úlceras varicosas? O que seriam então as úlceras varicosas? Na verdade, a úlcera varicosa é uma complicação das varizes, é o quadro mais avançado de varizes, né? Esse acúmulo de sangue que é causado pelas varizes, as varizes vão causando um certo acúmulo de sangue na perna. Esse sangue vai para o tecido subcutâneo, causa um processo inflamatório crônico e acaba abrindo uma úlcera. O tratamento da úlcera, ele passa basicamente pelo tratamento da varize que está causando essa úlcera, né? Então, a gente precisa fazer um estudo e ver, é a veia safena, é uma veia perfurante, é uma veia menor, e embasado nisso, a gente consegue estabelecer o tratamento. Existe, sim, tratamento para úlcera varicosa, desde a aplicação de espuma, tratamento com endolaser, termoablação por radiofrequência, as terapias compressivas, que são o uso de meia e faixas elásticas. Então, a gente tem uma gama de tratamentos que podem ser aplicadas nesses casos, dependendo do paciente, caso a caso. Perfeito. Vamos, então, para mais uma perguntinha selecionada aqui e depois abrimos espaço para o plantão de dúvidas do público. Mandem o que vocês quiserem ligados a essa especialidade. A veia safena pode ser retirada? Não vai fazer falta? Como é que é essa história aí da safena, quando a gente fala de uma cirurgia envolvendo a safena? Tá, assim, para a gente entender um pouquinho melhor, o que são as veias? As veias, elas trazem o sangue do pé em direção ao coração. Esse sangue, esse retorno do sangue, ele é feito 90% pelas veias profundas, que são veias que a gente não vê, são as veias que estão lá no meio da musculatura, e 10 a 15% pelas veias superficiais, que são as veias que estão debaixo da pele, que acabam formando varizes. Né? Então, a gente sabe que a maior parte do sangue vai passar lá por dentro, não vai passar nessas veias superficiais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que mesmo essas veias superficiais, a safena, ela é a maior delas, sim. Mas a gente tem várias outras na perna. E quando a gente retira uma safena, ou opera uma safena com termoablação, enfim, o sangue ele não vai mais para essa veia safena, mas ele é desviado para as veias que estão boas e que têm condições de transportar esse sangue. Então, não tem problema nenhum, retirar a safena. Uma coisa que as pessoas têm muita dúvida é se a safena tem relação com o coração. E não é bem assim. Na verdade, o que acontece quando a pessoa tem um problema na coronária, que precise de uma cirurgia, a gente pega a veia da perna, a safena, para colocar no coração. Mas quando a safena é doente, ou seja, uma safena que tem varizes, que é dilatada, que deixa o sangue refluir, ela também não serve para esse procedimento. Então, não adianta você tentar preservar uma veia doente, porque ela, mesmo que lá na frente você precise, eventualmente, uma cirurgia cardíaca, ela não vai conseguir ser utilizada. Entendi. Tá aí, belíssima explicação. Não tinha ideia aí desse movimento todo, né? A gente, claro, leigos, a gente imagina uma coisa e outra coisa, mas tá aí, ligado ao corpo humano, tudo tá ligado. Vamos para uma perguntinha agora do público e vamos abrir nosso plantão. Vamos começar a selecionar as perguntas que vocês estão mandando no Instagram, tá? @VocêBonitaTV. Pergunta do Guilherme. Quais alimentos ajudam a prevenir problemas vasculares? É legal a gente seguir nessa linha, pensar em alimentos, pensar aí em alguns que tenham algumas propriedades?
Então, na verdade, a alimentação, ela mexe com a saúde como um todo, não da parte vascular essencialmente. Então, assim, manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, fibras, ela vai acabar contribuindo com a sua saúde como um todo. Tá. A gente não tem nada específico que fale, tal alimento vai fortalecer suas veias, ou vai... Não, mas a alimentação balanceada no seu dia a dia vai melhorar a sua saúde como um todo e a sua saúde cardiovascular. Entendi. Então, assim, não teria um alimento em destaque, mas vou deixar uma perguntinha do público e também uma minha. Já tem algum estudo comprovado, por exemplo, você falou do aumento do peso que pode contribuir aí para varizes, mas a gente pode falar de um aumento no consumo de alguns elementos, gorduras, açúcares, que também comprometem esta parte vascular? Você já me conta. Vamos colocar a perguntinha do público. Vamos falar de tudo na tela. Tá. Nossa, aqui primeiro, daqui a pouquinho do público. Então, eu deixei uma pergunta importante a respeito de consumo de açúcares e gorduras. Vamos falar da cirurgia de varizes. Deixa cicatriz? Qualquer procedimento cirúrgico vai deixar algum grau de cicatriz. Isso precisa ficar bem claro, porque existe um corte na pele, né? Agora, a cirurgia de varizes são microcortes, então são cortes muito pequenos, de 1 a 2 milímetros, tanto que a gente nem faz ponto, né? E eles costumam desaparecer com 4 a 6 meses após a cirurgia. Porém, existem algumas pessoas que têm, isso depende muito do paciente, do tipo de pele do paciente. Então, às vezes, pessoas que têm tendência queloide, que é aquela cicatriz que fica mais elevada, ou pacientes que têm a pele muito clarinha, que tendem a ficar com uma cicatriz um pouquinho mais avermelhada, isso pode ficar marca, mas não é o comum. O comum é essas marquinhas, elas serem cortes muito pequenos, que com o tempo desaparecem. Tá aí, então, sem medo de ser feliz com a cicatriz da cirurgia. Vamos colocar a perguntinha do público agora. Olha lá. Um beijo, Natália, obrigada. Qual é a dica para melhorar aquela dor que surge, às vezes, no final do dia, no externo da coxa? Dor na perna é brincadeira, cãibra no meio da noite, então, nem se fala. E aí, doutora? Então, isso passa por algumas medidas que eu já tinha comentado anteriormente. Então, fazer exercício físico, ter o hábito, pessoas que trabalham muito tempo sentada, de se movimentar. Isso parece besteira, mas é muito importante, porque às vezes pessoas que trabalham em escritório sentam lá e às vezes ficam 4, 5 horas e não levantam, né? Então, acaba que termina no final do dia, a perna está pesada, está cansada, está com dor. Outra coisa que eu gosto bastante de recomendar para os meus pacientes é o uso da meia elástica. Tá? A meia elástica, para quem tem empregos que ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentado, ela alivia bastante esses sintomas, porque ela ajuda, ela vai fazer uma compressão da perna e vai ajudar com o retorno do sangue. Então, você termina o dia com a perna como você começou, com a perna descansada. Uma massagem pode ser bacana, né? Na hora que você chega e nota que está um pouco inchado, que está com dor? Quando tem edema associado, ou seja, o inchaço, uma coisa muito legal é fazer a drenagem linfática, tá? A drenagem linfática, ela vai ajudar a drenar esse líquido da perna e ajuda com esses sintomas de cansaço e tudo mais, tá? Então pode ser bacana. No fim do dia, uma massagenzinha nada mal, né? Não é nada mal. Vamos retomar, eu já vou colocar mais uma perguntinha do público, mas a gente falou a respeito de alimentação. Perguntaram aí de alimentos. Já vou fazer essa, Glaucia, 1 minuto. Podemos juntar as duas, porque ela está falando aqui de atividade física. Fazer musculação piora? Pode usar, então, a meia de compressão fazendo atividade física? E a alimentação nessa história? O que é comprovado? Já que a gente não tem alimentos que comprovam que pode ajudar, tem alguma coisa comprovada que pode atrapalhar e muito essa parte vascular? Bom, vamos lá. Em relação ao exercício físico é super benéfico para a parte cardiovascular como um todo, não só para varizes. Musculação, dança, caminhada, corrida. Eu costumo falar para os meus pacientes que exercício físico é um hábito de higiene pessoal. Ele deve ser considerado como escovar o dente e tomar banho. Tem que ser feito todo dia. Então, pode fazer a musculação, pode fazer a corrida, pode fazer a caminhada, pode fazer a dança, pode fazer o exercício que você quiser, desde que você faça. Isso é muito importante para a saúde, tá? Com a meia? Pode ser feito com a meia. Inclusive, existem meias disponíveis no mercado que são próprias para o exercício físico.
inclusive para as mulheres são lindas, meia tem pink, tem verde limão, não vai ficar... Eu tenho de corrida bem legal. Não vai passar feio, não vai passar feio na academia. Então, pode sim usar a meia e tem que fazer exercício físico. E evitar que alimentos? Então, a alimentação, não pensando na parte de varizes, mas na parte cardiovascular como um todo, alimentações ricas em gordura, ricas em carboidratos simples, ou seja, os açúcares, elas vão desencadear duas doenças que são muito prejudiciais, que é o diabetes e o colesterol. Tá? E essas duas doenças, o diabetes e o colesterol, eles já são comprovadamente fatores de risco para a formação de aterosclerose, que é o quê? O acúmulo de placas de gordura nas artérias, que pode ser do coração, pode ser nas artérias da perna, pode ser nas artérias que levam sangue para a cabeça. Então, isso a longo prazo, principalmente depois dos 60 anos, isso pode sim ser prejudicial. Então, Isso é um fator de risco fatal, né? Exatamente. Então, a gente sempre prega que a alimentação é importante por causa disso. Você tem que manter uma alimentação balanceada para manter a saúde das suas artérias. Tá aí. Super aula hoje, doutora Andrea Klepax. O site dela é exatamente o nome, www.andreaclepacz.com. Telefone 30711812. Obrigada e até a próxima.